Alô, alô! Boas-vindas aqui a mais um vídeo do nosso canal Clube de Alemão. Eu sou a Lud Fonseca, professora doutora, especialista no ensino de língua alemã e de línguas estrangeiras no geral, com especialidade em metodologia de estudo. E eu tô aqui no canal Clube de Alemão para te contar um pouquinho sobre as questões relacionadas à Alemanha e aos países de língua alemã. Isso significa não só língua, mas também curiosidades, questões históricas, políticas, etc. Hoje eu quero te falar um pouquinho sobre como é que a Alemanha se formou nessa estrutura que ela tem hoje, né? No federalismo com 16 estados. Mas antes de mais nada, antes de eu te contar essa história tintim por tintim, não se esqueça de dar um like, não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não tenha se inscrito e de ativar o sininho, porque assim você recebe todos os nossos conteúdos novos saindo do forno, porque tem sempre muita coisa bacana por aqui. A Alemanha, ela é uma república parlamentar composta por 16 estados. E esses 16 estados a gente chama de Bundesländer no plural. No singular, Bundesland. É um estado, né? Então a Alemanha tem 16 Bundesländer, 16 estados. Perceba que essa palavra Bundesland termina com Land. E é assim que os estados geralmente se chamam, né? Eles são Länder da Alemanha. Entretanto, a gente vai ter 3 estados que gostam de se chamar de um jeito diferente. Esses estados são a Baviera, a Saxônia e a Turíngia. Eles se denominam Freistaat, que significa Estado Livre, mas que não necessariamente tem um significado diferente em relação ao seu papel político na Alemanha. Temos também 3 cidades que são especiais: Berlim, Hamburgo e Bremen. Em bom alemão, Berlin, Hamburg und Bremen. Essas cidades são chamadas de Stadtstaaten, que seriam cidades-estado. Por quê? Porque elas são cidades, mas elas têm status de estado. Bremen, ainda nessa história, tem uma outra especificação. Ela, na verdade, se chama Freie Hansestadt Bremen. E essa denominação inclui não só Bremen, como uma cidade que fica ali bem pertinho, que é Bremerhaven. Ou seja, sendo bem direta, a gente vai ter 16 estados na Alemanha, sendo que 3 deles não são realmente estados na sua forma normal, são cidades-estado: Hamburgo, Berlim e Bremen, junto com Bremerhaven. E como é que surgiu essa questão do federalismo na Alemanha? A verdade é a seguinte: o federalismo já está intrínseco ali na história da Alemanha, desde o Sacro Império Romano-Germânico. Em 1796, por exemplo, esse império compreendia 300 estados, era enorme. Mas o número de estados que comporiam aí aquilo que a gente chama de Alemanha diminuiu muito já a partir das guerras napoleônicas e do Tratado de Viena de 1815. Depois da Guerra Austro-Prussiana, 39 estados se uniram então para criar a Confederação Alemã, que foi então dissolvida depois da Guerra Austro-Prussiana. A Prússia e os outros estados do norte da Alemanha se uniram, criando a Confederação da Alemanha do Norte. Mas aí veio a Guerra Franco-Prussiana. E o que aconteceu com os estados do sul? Eles decidiram então fazer uma aliança militar com a Prússia e posteriormente voltaram a se unir ali naquela confederação. Mas não fazia sentido mais chamá-la de Confederação dos Estados do Norte, e é por isso que passamos então a chamá-la de Império Alemão. O parlamento e a Confederação Federal resolveram então dar ao rei prussiano o título de Imperador Alemão. E quantos estados a gente tinha aí? Bom, a gente tinha nesse ponto 25 estados e 65% do território pertencia à Prússia, enquanto 62% da população pertencia também à Prússia. Como você pode perceber, a história do Estado alemão é uma história de formação a partir de guerras, de alianças. Então a gente teve muitas mudanças até chegar aos 16 estados que nós temos hoje. E como é que isso se deu? Bom, daí a gente pode dar um pequeno pulo e chegar à Primeira Guerra Mundial. Quando a Alemanha foi para a Primeira Guerra Mundial, ela ainda era uma monarquia. Como a gente sabe, a Alemanha perdeu a guerra e aí a gente teve o Tratado de Versalhes. No Tratado de Versalhes, a Alemanha perdeu bastante território. Daí a gente tem a criação da República de Weimar, que foi a primeira vez que a Alemanha se tornou uma república e não um império. E ali a gente tinha uma nova organização da Alemanha a partir de uma estrutura republicana. Mas aí o que veio? Veio o nazismo. E com o nazismo a gente teve uma outra estruturação da Alemanha. Os estados foram abolidos pelo regime nazista e foram reduzidos a províncias. E essas províncias se chamavam Gau. Cada província era liderada pelo líder da província, o Gauleiter. Leiter aí seria alguém que guia, né? Então o guia
da província, Gauleiter, o administrador da província. E esse Gauleiter era sempre um alto funcionário ali do regime nazista com poderes praticamente autocráticos. E aí veio então o fim da Segunda Guerra Mundial e a Alemanha perdeu a guerra. Então a Alemanha foi dividida pelos países que venceram a guerra, e ela foi dividida entre a Alemanha do Leste e a Alemanha do Oeste, né? O Oeste sendo administrado pelos Estados Unidos e o Leste pela República Soviética. Essa história você já deve conhecer, a gente está falando aí da Guerra Fria. Em 1990 veio a reunificação da Alemanha, a Alemanha passou a ser uma só de novo. Nesse caso, a gente teve os estados do leste sendo novamente incorporados ali junto aos estados do oeste. O Muro de Berlim caiu, Berlim voltou a se tornar uma cidade-estado, né, voltou a esse patamar e voltou, né, a ser a capital de toda a Alemanha reunificada. E ali a gente tem os 16 estados que hoje continuam fazendo parte da Alemanha. Bom, agora que a gente já falou sobre tudo isso, bora aprender os estados da Alemanha, né? A gente vai ter Bayern, cuja capital é München. A gente vai ter Baden-Württemberg, cuja capital é Stuttgart. Thüringen, cuja capital é Erfurt. Hessen, com a capital Wiesbaden. Rheinland-Pfalz, cuja capital é Mainz. Saarland, com a capital Saarbrücken. Nordrhein-Westfalen, cuja capital é Düsseldorf. Niedersachsen, com a sua capital, Hannover. Bremen e Hamburg, que a gente já aprendeu que são Stadtstaaten, junto ali com Berlim. Schleswig-Holstein, cuja capital é Kiel. Mecklenburg-Vorpommern, cuja capital é Schwerin. Brandenburg, com a capital Potsdam. Sachsen-Anhalt, cuja capital é Magdeburg. E Sachsen, cuja capital é Dresden. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e aprendido um pouquinho mais sobre a história e a organização da Alemanha. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!